Fala galera, boa noite pra vocês. Tudo bom? Ajeitar aqui a luz aqui, toda vez eu dou uma ajeitadinha aqui na luz, né? Porque eu acho que ele fica um pouquinho escuro no meu rosto, mas acho que tá dando pra ver aí. Tudo bom com vocês? É muito bom estar aqui novamente, né? Conversando com vocês nessa segunda, nesse início de semana. E a gente tá nós estamos nessa série aí de lives conversando sobre muitas coisinhas a respeito de criatividade aplicada à arquitetura. Então, essa bateria de lives que a gente tem feito no intuito de ensinar você a desenvolver melhor a sua criatividade na hora de fazer os seus projetos de arquitetura. E essas lives, elas elas começaram com a ideia de contribuir para a criatividade de vocês no ato de projetar, né? E como eu venho falado sempre, né, eu tenho uma experiência aí de 10 anos, dentro desses 10 anos de docência, aliás, de arquitetura como arquiteto. Eu também tenho uma parcela, dentro desses 10 anos, uma parcela de experiência com docência, ou seja, dando aula para alunos, né, dando aula no curso de edificações e arquitetura, né? E o que eu venho percebido nesse tempo todo é que realmente muita gente tem medo de criar, muita gente tem medo de soltar a mão, de colocar a identidade, tem essa dificuldade de encontrar uma digital que possa fazê-lo vender mais os seus projetos. Então a ideia aqui é realmente fazer com que você desenvolva a sua criatividade, tenha maior segurança na hora de criar e, consequentemente, isso vai te dar mais lucro, isso vai te dar mais dinheiro, ou seja, os clientes vão compreender que você tem uma identidade, eles vão pagar por você ter uma assinatura, uma forma, um jeito de projetar. Entende? Então, isso é extremamente importante porque isso desenvolve em você a verdadeira característica do arquiteto, que é desenvolver um projeto autêntico, um projeto próprio, com uma identidade própria, um projeto customizado, um projeto direcionado, um projeto desenvolvido para que aquela pessoa então possa entender que aquele projeto é dele, com a sua criação, mas aquele projeto é dele, é um projeto pessoal, é um projeto customizado, é um projeto direcionado para uma necessidade única. Então isso vai fazer você ter segurança no momento em que você começa a desenvolver os seus projetos, o seu trabalho. Entende? Então isso é extremamente importante na hora de você, como estudante de arquitetura, até o curso de engenharia, a galera aí que pode estar assistindo, o pessoal de engenharia, o pessoal de design de interiores também, e o pessoal da arquitetura, nós somos profissionais que realmente trabalhamos de uma forma especial, porque as pessoas pagam pelo poder intelectual que você tem. E esse poder intelectual, uma grande fatia efetuado através do seu poder criativo. Então esse poder criativo, ele vai te ajudar a ter mais força mercadológica. Isso vai fazer de você um profissional de destaque no mercado e, consequentemente, um profissional com clientes. E é o que todo mundo busca, é você conseguir vender os seus projetos. E hoje a live que a gente vai conversar, eu estou aqui tomando um suco de uva hoje, né? O negócio está chique. E hoje, para a gente conversar sobre briefing, né, que é o tema da live de hoje, eu preciso recuperar de você, né, na verdade, relembrá-los sobre o que é o plano de necessidades que é tão falado na faculdade. A gente sabe que durante a faculdade de arquitetura, praticamente todos, né, se não todos os professores que ensinam, né, a disciplina de projeto, ele passa para você uma lista, e nessa lista você vai procurar atender essa lista de necessidades, esse plano de necessidades, e atendendo esse plano de necessidade você vai desenvolver um projeto no qual você vai obter uma nota. Isso dentro da faculdade, isso aí é de praxe, né? Todo mundo faz isso. Inclusive eu sou professor
de uma disciplina de projeto. E nessa disciplina você desenvolve, então você entende que atendendo àquele plano de necessidade você realmente está sendo treinado para poder desenvolver. E isso é verdade. Você está ali na academia, você está engatinhando, você está procurando então saber se pelo menos no mínimo do mínimo, no básico do básico, você consegue desenvolver um projeto que é tendo uma lista de critérios. Esses critérios eles são desenvolvidos pelo professor e ali você vai ler aqueles critérios e nesses critérios você vai transformar eles em problemas e problemas vão buscar então a arquitetura então vai buscar soluções então para sanar aqueles problemas, correto? Só que na vida real nem sempre é assim. Eu quero te dizer que no mercado isso não acontece, né? A gente não tem uma lista pronta. E outra coisa bastante interessante que a gente precisa notar é que o nosso cliente não é arquiteto. Nem sempre é arquiteto. Claro, dependendo do nicho que você desenvolve o seu trabalho dentro da arquitetura. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes. O que a gente está colocando aqui como pressuposto é que você tem um cliente, qualquer pessoa pode ser um cliente seu, né? Tirando ali a fatia dos arquitetos, mas qualquer pessoa de qualquer variante social, né, variante intelectual, ali qualquer pessoa pode te procurar para desenvolver um projeto para você. Mas a grande questão é que um professor na academia ele consegue desenvolver uma lista de necessidades, um plano de necessidades elaborado no qual ele está buscando, ele como um professor, buscando a didática da disciplina, ele está buscando ali a sua facilidade, pelo menos a ideia é essa, né, na hora de desenvolver o seu trabalho acadêmico. Mas no mercado não é assim. Nós encontramos, como eu estava falando, pessoas comuns, pessoas que qualquer pessoa pode chamar, nos ligar, entrar em contato conosco e dizer, olha, eu preciso de um projeto. Mas aí é que está a grande questão. Nem sempre as pessoas sabem dizer o que elas querem. As pessoas que me procuraram nesses 10 anos, a maioria delas, eu digo que elas tinham 70% a 80% de certeza do que elas queriam. Porque, na verdade, as pessoas, infelizmente, ainda, muitas pessoas me procuram e não sabem nem para que serve um arquiteto, ou para que serve um projeto, o que ele está comprando, né? Qual é o serviço que ele está pagando. Então, muitos não sabem, assim, com muita certeza, o que ele realmente está querendo, como é que ele está sendo, como é que ele está, por que ele está querendo fazer isso, entendeu? Ele não tem uma visão macro que essa visão é desenvolvida para nós na faculdade e depois com a experiência, né, em estágios em outros trabalhos. Essa visão ela é amplificada de acordo com a experiência que você tem ao desenvolver projetos. E muitas pessoas nos procuram, mas elas não sabem dizer o que elas querem. E aí é que tá, porque o briefing, que é justamente esse primeiro contato que o arquiteto tem com as pessoas, esse primeiro contato, ele é extremamente importante. Porque é aí que o arquiteto, como um bom repórter, como um bom investigador, ele vai conseguir extrair da pessoa tudo o que ele puder para desenvolver o melhor projeto dele. Mas a grande questão é que nem tudo que é extraído no briefing, nesse momento, nesse primeiro contato, nem tudo transparece de fato aquilo que realmente aquela pessoa precisa. E a grande questão é essa, porque o briefing, o que é o briefing na verdade? Vamos trabalhar aqui um pouquinho do conceito. O briefing nada mais é do que um guia para você elaborar bem um projeto. Ele vai te guiar, ele vai te dizer, vai te dar as diretrizes, assim como lá no plano de necessidades lá na faculdade. Agora você vai trabalhar com um briefing, no qual esse briefing ele só é bem feito de acordo com as perguntas que você faz. E é interessante entender que você precisa de fato saber fazer as perguntas certas. Entenda que o briefing ele não deve ser nem tão rápido, porque realmente não dá tempo, mas também não pode ser muito longo, para que se perca nas ideias.
Mas as perguntas que você faz, geralmente você faz: qual é o estilo que você gostaria de ter aqui? O que você sente aqui na sua casa que você não está gostando? Quais são as suas expectativas no decorrer do projeto, no final da sua obra? O que você quer no final dela? Então são perguntas que pode ali, direcionado para o seu cliente, ele pode te ajudar a desenvolver um projeto criativo. E assim, na internet existem vários modelos de briefing de arquitetura que você pode adotar para poder você desenvolver a sua pequena entrevista com o seu cliente. Mas a grande questão é que o que eu sempre digo para as pessoas, ou todo o briefing que eu faço, eu faço um briefing de uma maneira bem informal. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cliente ele tem medo de dizer o que ele quer. Por quê? Porque talvez alguns deles pensem que se eles falarem o que eles realmente querem, eles podem ter vergonha de não executar aquilo ali. Isso é um trabalho que nós precisamos entender deles, dos clientes, porque o projeto ele não é um tipo de pressão financeira que vai te obrigar a fazer tudo aquilo que está no projeto. Mas realmente você precisa entender e ir no limiar, na linha tênue entre até onde aquele cliente pode ir, para que ele possa tirar a ideia que você vai colocar no papel para ser executado e aquele projeto se tornar uma obra realizada. Então entenda que o briefing ele é uma conversa, ele é um café, um suco, um suco de uva, né, como você queira estar tomando com uma pessoa de uma maneira muito informal, deixar a pessoa realmente à vontade para ela dizer o que ela está querendo. E esse desenvolver da conversa, essa conversa informal, a pessoa quanto mais relaxada e mais à vontade com você, com certeza mais o coração ela vai abrir para você. E o coração aberto, ele realmente pode te dar cartas que são extremamente importantes na hora de desenvolver um projeto criativo. E é interessante você entender isso. É muito importante você entender isso. Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. O briefing, ele é uma lista de necessidades, como nós falamos. Mas existe um outro lado do briefing. É o lado obscuro, um lado sombrio, vamos dizer assim. É o lado secreto do briefing, que poucas pessoas sabem. E que é justamente essa parcela secreta do briefing que faz os projetos se tornarem extraordinários. Sabe qual é? É quando você desenvolve uma sensibilidade tal que você consegue enxergar além do briefing daquela pessoa, além das necessidades dela. Uma surpresa agradável que pode trazer nos olhos do teu cliente um brilho na hora que você entregar a ideia para ele. Entende? Esse pulo do gato é interessante você desenvolver. Porque uma coisa que eu aprendi logo que eu entrei no curso de arquitetura, eu sempre tentei, na verdade, ser um bom aluno. Eu queria ser um destaque na faculdade porque eu acreditava e acredito até hoje no meu talento, no meu dom de desenvolver bons projetos. Mas esse talento adquirido, essa persistência em estudar e em tentar coisas diferentes, desenvolve em você uma sensibilidade. Mas é uma sensibilidade que vem com a maturidade. Porque, vamos lá, você não pode chegar para um cliente, para uma pessoa e dizer para ela que se ela quer uma casa de 1 pavimento, você chegar para ela com uma casa de 2 pavimentos. Porque isso vai parecer absurdo, a pessoa vai entender que você não a entendeu, que você não anotou as suas necessidades, que você não percebeu, que você está querendo mais aproveitar aquela chance de projeto para desenvolver um trabalho que vai mais destacar a sua assinatura do que o bem-estar dela. E não é por aí, o raciocínio não é esse. O que você deve desenvolver ao longo do tempo é uma sensibilidade de coisas e de aspectos arquitetônicos que podem sim desenvolver maior satisfação no teu cliente. Entenda o seguinte, por exemplo, eu já vi vários clientes que ao entrar na casa delas para desenvolver um projeto, ou do primeiro contato do briefing ali, a casa era escura,
e ela era extremamente calorenta, uma casa quente, uma casa que não tinha ventilação. E mesmo no briefing da pessoa, a pessoa não pedia, que ela não externava ali nas suas palavras que ela queria uma casa mais ventilada. Entenda que a tua sensibilidade como arquiteto precisa estar ligado no sentido de você desenvolver projetos que vão além do que ela fala, mas nas necessidades básicas, sabe? Coisas que podem realmente fazer diferença e que você sabe como ser humano que vai fazer diferença para um outro ser humano. Todo ser humano quer um lugar confortável. Ninguém quer um lugar desconfortável. Ninguém gosta de viver numa casa desconfortável. Eu entendo isso e eu como arquiteto eu consigo enxergar isso. A grande questão é que nem todo mundo consegue, como eu falei, botar para fora aquilo que ele quer. Tem gente que tem medo de falar dos sentimentos ou das coisas que quer, das aspirações. Tem gente que não consegue, ou tem gente que não acha as palavras corretas, sabe, para poder falar. Tem gente que nunca teve um contato com um arquiteto antes, ela não sabe o que dizer na frente de um arquiteto, entende? E você precisa ajudá-la nesse sentido. Ajudar essas pessoas para que elas possam realmente colocar para fora aqueles aspectos que vão fazer o teu trabalho se tornar um trabalho criativo e extraordinário. Entende? Então o briefing, ele tem que ter o seu briefing, ele tem que ter um poder no qual as pessoas elas vão se surpreender com aspectos que você pode colocar no seu projeto. Isso vai fazer você um cara mais criativo, vai fazer você se tornar um profissional mais criativo, porque toda essa ideia de você fazer o além, de você fazer o mais, de você fazer um pouquinho mais, de você desenvolver um projeto que vai desenvolver melhor, as atividades vão se tornar melhores ali, você trouxe um aspecto ergonômico, um aspecto sustentável, um aspecto de uma cor, ou um valor que aquela pessoa disse durante a primeira conversa que você teve com ela, uma coisa que você, sabe, pegou aquela ideia ali, pegou aquele gancho da conversa e você transforma isso em arquitetura. Isso é extraordinário, porque essa sensibilidade vai fazer de você um cara diferenciado, um profissional diferenciado, um arquiteto diferenciado, porque a criação ela vai além dos detalhes. E como a gente tem dito aqui, a criatividade nada mais é do que um aspecto que você desenvolve de forma prática para solucionar problemas. Só que você soluciona de um jeito diferente, é de um jeito sensível. É você realmente captando de fato o verdadeiro problema. Entende? E às vezes o verdadeiro problema você não conhece. Entenda você como um médico, por exemplo. Eu digo que eu tenho dor de cabeça. E a minha forma, por exemplo, superficial de resolver isso é tomando um analgésico. Mas o médico ele tira um raio-x, uma tomografia e descobre o verdadeiro problema, e ali naquela captação do verdadeiro problema ele resolve. O briefing do arquiteto é a mesma coisa. O briefing é o seu raio-x da questão. O briefing é o raio-x para solucionar de maneira criativa os problemas dos seus clientes. Então, se você tem essa paciência, se você tem essa observação, esse poder de observação, se você tem essa maleabilidade, essa simpatia, essa empatia de desenvolver uma conversa com as pessoas, e com essas conversas você desenvolve laços no qual a pessoa confia em você a ponto de abrir o coração para você, para dizer o que ele quer com a obra pronta, você tá com o queijo e a faca na mão, como se diz, né? Com essas informações bem listadas, com essas informações bem organizadas, essas informações bem enquadradas, com esse briefing, você tem todos os elementos suficientes para você desenvolver um bom projeto. E o bom projeto, eu digo um projeto criativo, um projeto que ele não vai apenas atender aquela lista rígida, mas você realmente vai conseguir ir além,
Você vai conseguir enxergar além. As pessoas vão entender que você é uma pessoa que vai além do esperado. E o arquiteto criativo é aquele cara, é aquele profissional que ele sabe fazer isso. Ele torna isso um hábito, porque ele não quer apenas desenvolver um projeto mecânico para aquela pessoa. Ele quer ir além, sabe? E um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do carro. O que é um carro, gente? Um carro nada mais é do que um veículo que faz você se transportar de um lugar para o outro. Mas hoje os carros pensam só nisso? Não, o carro ele pensa no teu conforto, ele pensa na internet agora, ele pensa em você se locomover ouvindo música, ele pensa em você detectar problemas do carro através do seu celular, ele desenvolve em você um prazer em dirigir. Ele não quer só que você saia do ponto A ao ponto B, ele quer que você tenha prazer, que você tenha sensações diferentes ao dirigir. E morar é a mesma coisa, o conceito de morar tem mudado demais. E as pessoas elas precisam entender que você é a pessoa preparada para isso. E isso só vai ser possível se você sempre enxergar além. E esse enxergar além, ele começa lá na faculdade. Quando você começa a desenvolver trabalhos que vão além do que o professor pede, sabe? Os teus colegas de equipe, eles estão te pedindo um trabalho, então você vai além, você sempre vai em busca da nota 11, da nota 12, nunca da nota 10. 7 é impossível, mas você sempre pensa em mais, entende? Eu não estou colocando aqui os aspectos numerológicos de nota e nem condições a respeito de avaliações de qualquer faculdade, não. Mas eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Você, para ser criativo, para ser um cara que pensa além da caixa, pensa além do que você está enxergando e vivendo, você precisa realmente ensaiar isso, testar isso, desenvolver isso. E isso vai te tornar um hábito, porque é esse hábito que vai fazer você a ter resultados extraordinários. E isso começa no briefing. O briefing bem feito é um briefing que vai te levar a resultados extraordinários, pode ter certeza. Então, gente, esse era o recado que eu queria dar para vocês nessa live de hoje. Espero que você tenha curtido, tá? Espero que você tenha anotado tudo isso aí que eu falei hoje. Vou tentar deixar salvo aqui esse vídeo no nosso perfil aqui do Invente Arquitetura, e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai se tornar um pouco mais criativo e com certeza vai soltar a mão e desenvolver projetos extraordinários. Tá bom, gente? Então eu espero que você tenha uma boa noite, fique com Deus e até quarta-feira na nossa próxima live nesse mesmo horário aqui nesse Instagram, tá bom? Valeu, gente! Tchau!